Com muito prazer que venho aqui, já é a segunda ou terceira vez que venho a Furnas participar de eventos. E dessa vez, por uma razão muito mais, que me gratifica muito mais. Vamos começar por colocar os problemas. O primeiro problema que nós temos é despertar o país para o fato de que 32 milhões de brasileiros e brasileiras estão na indigência. Este é o primeiro problema que o país tem. Um problema que apresenta um enorme risco. O risco de que este número dobre em 10 anos. Porque nós não chegamos a 32 milhões de pessoas na indigência em um ano. Nós fomos produzindo ao longo da nossa história a pobreza. Fomos produzindo ao longo da nossa história um processo de apartheid social e de exclusão que nos assusta pela dimensão. É incrível como a sociedade humana, e no caso a história brasileira, a história nossa, foi capaz disso. Nossa história, na nossa história, nós fomos aprendendo como natural, quase como inevitável, como parte do processo, que a sociedade deveria se dividir realmente entre os que têm e os que não têm, entre ricos e pobres, entre pessoas que fazem curso superior e pessoas que mal terminam o grupo escolar, entre pessoas que quando adoece têm todos os cuidados de saúde e pessoas que não têm nenhum, entre pessoas que trabalham duro, levantam às 5 da manhã, tomam um transporte coletivo que parece mais um escândalo de atentado às leis da física, e pessoas que levantam, tomam seu automóvel, vão para o trabalho, voltam. Foi assim que nós somos educados. Nós somos educados de tal maneira que quando a gente sai à rua e vê todas essas diferenças, a gente volta para casa e diz, bom, este é o país. Assim que é o mundo. Eu me lembro que quando eu tinha minha militância católica, a gente poderia encontrar até aquela frase do Evangelho que dizia, pobres sempre tereis entre vós. E havia inclusive alguns padres que falavam nos púlpitos sobre isso, sobre os pobres. E alguns diziam, vejam os dedos das mãos, os dedos são diferentes. Tem uns maiores, tem uns menores. Nós nos acostumamos com isso. E o Brasil, até os anos 80, produziu exatamente esse retrato. Uma sociedade naturalmente dividida entre ricos e pobres. Claro que os ricos eram muito menos, os pobres eram muito mais. Mas alguns até ainda faziam teorias dizendo que sobre a cordialidade do brasileiro. É que o nosso pobre não é furioso, nosso pobre não é revoltado, nosso pobre não é bravo, nosso pobre é cordial. Diziam, quando eu vou pelo interior, que entro numa casa pobre, com uma mulher com 12 filhos, com 15 filhos, ela chega e ainda te oferece café.
te oferece o que não tem. Nós somos educados com isso. Eu fui educado nisso. Quando eu comecei a minha militância de esquerda, eu tinha o meu discurso de mudança estrutural, de mudar a sociedade. Havia todo o conflito entre capitalismo e socialismo. A gente lutava contra essa sociedade, mas na verdade a gente convivia bastante naturalmente com essa sociedade dividida em ricos e pobres. Até que nos anos 80, digo eu, 80, 83, este país que produzia essa riqueza e essa pobreza entrou num processo recessivo que era parte de um fenômeno mundial. E na recessão aconteceu o que nós estamos presenciando agora. A pobreza piorou. A massa de gente pobre se deslocou para a indigência. E milhões de pessoas caíram na indigência. E milhões de pessoas começaram a descobrir que enquanto eram pobres, ainda tinham alguma coisa, mas que de repente elas não tinham nada. Nem emprego, nem recurso, nem em casa, nem escola, nem saúde. Tinham as praças e ruas para viverem. Tinham os bairros miseráveis onde se amontoar, que já não eram nem mesmo as favelas, porque as favelas eram do tempo da pobreza. Os indigentes de hoje não conseguem morar na rocinha. Eles têm que morar em outras áreas. E quando não conseguem onde morar, eles ficam simplesmente nas ruas. Mas nós imaginamos, uma parcela pequena da pobreza ficou na indigência. Não, uma parcela imensa da pobreza ficou na indigência. Os 32 milhões de pessoas na indigência representam 20% da população brasileira. E mais, já não é só um problema do Nordeste. A indigência está no Brasil inteiro. 50% dos indigentes estão nas grandes cidades, de norte a sul. O Rio Grande do Sul hoje tem uma massa de indigentes, sendo o celeiro do Brasil. Outros 50% de indigentes estão nas zonas rurais, na zona rural, e aí sim estão principalmente no Nordeste. O estado de maior número de indigentes, quase 3 milhões de indigentes, é o estado da Bahia. O estado do Rio tem 1.700.000, e eles estão fundamentalmente concentrados na zona metropolitana, no Grande Rio, Caxias, Nova Iguaçu, por aí vai. Pois bem, nós então nos demos conta, primeiro, que o principal problema do Brasil, o principal risco desta nação, a principal questão ética, política e econômica que nós temos é essa. O principal desafio que nós temos é esse. E que esta questão passa por cima de todas as nossas diferenças. O segundo risco, quer dizer, o primeiro risco é este problema, é a miséria absoluta, é a indigência, e acompanhado dela, o risco de que o país não veja, não sinta, não perceba que ou nós paramos esse processo, revertemos esse processo e erradicamos a miséria, ou nós não temos mais futuro como país. Os países também morrem, alguém já disse. E quando se chega a esse ponto, é muito fácil morrer.
segundo risco que eu vejo, e que foi colocado aqui, é de que as diferenças ideológicas, partidárias, políticas, nos impeçam de nos unir para erradicar esse problema. Por isso é que esse movimento é suprapartidário. Por isso que esse movimento é supra-ideológico. Ele é ético. Ele é político sem ser partidário. Porque nós temos que mudar radicalmente a nossa sociedade para que seja erradicada. Mas ele não pode ser propriedade de nenhum partido, de nenhuma igreja, de nenhuma tendência, de nenhuma facção. Ele tem que ser uma ação nossa de cidadania, onde cada um tem que ocupar o seu lugar e fazer a sua tarefa. Mas para que ele não seja partidário, é preciso que todos os partidos participem. Parece um paradoxo, mas não é. Porque os partidos também não podem ficar indiferentes, não podem ficar ausentes da principal luta do país. Se um partido político não luta contra a miséria e a indigência neste país, vai lutar contra quê? Mas se o PSDB entra, o PMDB tem que entrar, o PT tem que entrar. Todos os partidos têm que entrar. E quem não entra, não pode depois reclamar que os outros tomaram o movimento. Assim como se os sindicatos não entram, não podem reclamar que os empresários tomaram o movimento. Assim como se os empresários não entrarem, não podem reclamar que os sindicatos tomaram o movimento. Se os negros não entrarem, não podem reclamar que os brancos dirigem o movimento. Portanto, quando nós cunhamos esse nome, né, ação da cidadania contra a miséria e pela vida, e aliás foi um nome cunhado no Fórum de Ciências pelo Dom Luciano, que participava da reunião, que foi sintetizando as discussões que nós tínhamos. Estávamos definindo um movimento em que tem que necessariamente contar com a iniciativa e a participação de todos, de todas, e de cada um e de cada uma. E é a presença que garante o rumo. Ninguém pode querer garantir o rumo de uma coisa se não está presente nessa coisa. Por isso que também é tão importante, tão fundamental a ação das empresas públicas nesse movimento. Eu vou falar depois sobre essa ação, mas antes eu queria falar de um outro risco também que tem sido colocado. Muitas pessoas, diante dessa educação que nós sempre tivemos de que os pobres eram normais, que a existência da pobreza era normal, sempre tiveram uma postura reticente, muito crítica, principalmente os movimentos progressistas e de esquerda, em relação ao que chamam de assistencialismo. Então, o terceiro risco era o risco do assistencialismo. Esse dar comida, dar sopa, pode ser um movimento assistencialista que não vai mudar as estruturas do país. Essa é uma questão real. É uma questão real. Toda vez que nós estamos diante, por exemplo, de uma pessoa doente, se você não trata as causas, você pode ficar dando aspirina o tempo todo. E isso não vai resolver o problema. Agora, eu sei que um médico, quando está diante de um paciente com 40 graus de febre, antes de mandar fazer os exames, dá aspirina para o paciente não entrar em delírio, né, e não morrer de febre. Porque acima de 42, 43, 44, uma pessoa não tem mais condições de esperar exame. Então se faz a terapia, né, emergencial. Ora, um país que tem 32 milhões de pessoas passando fome,
tem que enfrentar o problema da emergência e tem que enfrentar o problema da urgência. Eu sempre digo que a pessoa que me fala sobre o perigo do assistencialismo e de dar comida, ela tem uma característica sempre, é que ela comeu. Então a pessoa está com a barriga bem forrada, né, e diz assim, mas o perigo do assistencialismo, precisamos de acabar com isso. Eu falo assim, ótimo, vamos dividir a sua comidinha aqui, né? Vamos... Então, eu reconheço que existe esse problema e ele é real. Você pode entregar um pão a uma pessoa de muitas maneiras. Você pode entregar o pão para humilhar a pessoa. Você pode entregar o pão para dignificar essa pessoa. Você pode entregar o pão como inimigo. Você pode entregar o pão como amigo. E nós temos que saber fazer essas diferenças. Nós temos que saber diferenciar o assistencialismo, a corrupção, que sempre acompanhou essas ações, né? Nós sempre dizemos que existem entidades filantrópicas e entidades pilantrópicas, né? que praticam a pilantropia como a indústria, como foi a indústria da seca, a indústria da fome, né? Toda a indústria. Sempre aparece o esperto. E o esperto não é uma patente nacional. Não é só no Brasil que tem esperto, no mundo inteiro tem esperto. Tem alguns, a nível internacional, que chamam expert, né? Quer dizer, são os espertos. Mas nós podemos, tranquilamente, distinguir assistencialismo de solidariedade. Solidariedade é o que nós fazemos com os nossos amigos, é o que nós fazemos com os nossos irmãos, que nós fazemos com os nossos, até mesmo com os nossos filhos, com os nossos vizinhos. Solidariedade é aquilo que acontece numa nação quando tem uma catástrofe, quando há um terremoto, né, quando há uma enchente. Ninguém fica falando, não podemos distribuir comida para esse pessoal da enchente, porque isso é assistencialismo. Você está lá, acabou de se salvar do afogamento, você ainda vai ficar preocupado com se o seu gesto é assim ou assado. Então, eu acho que o que a gente tem que reconhecer é que quem tem fome tem pressa. Eu não posso chegar para uma criança que está passando fome e dizer, não, olha, daqui a 3 meses nós acabamos de fazer um plano muito bem feito e nós vamos chegar aqui com uma reforma estrutural que vai te dar uma escola, o menino vai, né, escutando aquilo e tal, daqui a 3 meses ela está morta, simplesmente. Nós estamos matando 150 mil crianças por ano de fome nesse país. Eu acho que um adulto é capaz de ficar sem comer literalmente, uma semana, 10 dias. Não estou falando do faquir que consegue ficar um mês naqueles campeonatos que haviam há muito tempo e ainda em cima de cama de prego. Mas as pessoas têm que comer todos os dias, o mínimo que seja. Hoje nós estamos com milhões de pessoas no Brasil, milhões de crianças no Brasil, que só comem a merenda escolar. E o próprio Ministério da Educação afirma que a merenda escolar responde por somente 15% a 20% da necessidade de alimentação de uma pessoa por dia. Bom, então, é claro que o risco do paternalismo existe, o risco do assistencialismo existe, mas eu acho que o pior risco é o risco da indiferença, é o risco da frieza, da falta de solidariedade. Essa sim é brutal. E num país como o nosso, que poderia alimentar 300 milhões de pessoas, ao invés de apenas 60, 70, 40 milhões de pessoas. Por isso é que eu acho que nós temos que estar de olho em todos os riscos, mas nós temos que estar principalmente de olho no desafio que nós temos pela frente de não aceitar mais a pobreza, não aceitar mais a indigência, de dizer
que uma economia só tem sentido, só presta, só vale se ela existir para alimentar, educar e empregar todas as pessoas. Que um economista só vale a pena se ele tiver a cabeça para só pensar nisso. Que todas as teorias só prestam se elas servirem para resolver estes problemas. Que todas as empresas públicas, privadas, grandes, pequenas, nacionais ou internacionais, só prestam, só tem sentido, só vale a pena se elas contribuírem para construir um país onde todos possam ter o atendimento das suas necessidades fundamentais. Enfim, se nós nos reencontrarmos com as questões básicas da humanidade, se nós nos reencontrarmos com aqueles valores que constituem o sentido humano, o sentido da nossa existência humana, isso é ético. De que nos vale viver num mundo como este, onde, se nós sairmos daqui para Gávea, vamos encontrar famílias que hoje já estão vivendo prisioneiras da sua própria riqueza, prisioneiras do seu isolamento, que têm tudo e não podem sair nas ruas, que têm tudo e não podem frequentar as praças, que têm os seus filhos com todos os recursos, que não podem brincar com outras crianças. Um mundo que produziu um estranhamento, uma exclusão, uma indiferença entre os que têm e os que não têm. Voltamos ao básico. É isso que nós estamos colocando no movimento da ação da cidadania. Por isso nós queremos erradicar a miséria. Por isso nós queremos erradicar a fome. Por isso nós queremos mobilizar o Brasil inteiro, criar comitês no Brasil inteiro, mobilizar a ação da cidadania, independentemente de partidos, de religiões, de sindicatos, de empresas, enfim, de diferenças de quaisquer tipos que sejam. Mas para que isso aconteça é necessário que todas as pessoas que estão nessa sala, que estão na outra, que estão me ouvindo, que estamos aqui, sintamos e tomemos a decisão de que essa questão é de cada um. Se eu estou à frente disso, é por uma circunstância histórica, e o meu maior desejo é de me misturar no meio da multidão, que estará fazendo a mesma coisa. É de chegar um dia, e já está chegando, em que eu já não saiba mais falar do movimento, porque o movimento terá crescido tanto que ninguém mais vai saber das coisas todas que estão acontecendo. E isso já está começando. No início, eu falava de todos os comitês que existiam. Agora já não posso mais, porque nós já listamos mais de 165 comitês e a essa altura já deve estar por muito mais. E quando os comitês formados pelas empresas públicas começarem a se realizarem, a se materializarem, então é que quem vai poder falar de 10 mil comitês? Eu propus ao Banco do Brasil que ele formasse 4.500, pelo menos um por agência. Essa é uma duplicata que eu tenho lá com eles. Eles têm um mês, mais ou menos, ou dois para pagar. As centrais sindicais vão entrar e dizem que vão fazer milhares de comitês. As igrejas também. Quando nós somarmos tudo isso, nós vamos ter milhares de comitês no Brasil. E que vão discutir, propor, fazer e tomar iniciativas autonomamente, livremente sobre o que fazer. O Comitê de Furnas vai dizer o que Furnas vai fazer, com toda a independência, liberdade e autonomia que tem, sem obedecer ordens e sem receber direções de quem quer que seja. A outra questão fundamental que está ocorrendo na cidadania, e particularmente nas empresas públicas, é a participação das associações de funcionários. É o encontro entre a direção, que respondeu ao apelo, que se engajou no apelo, que está tomando iniciativas, e os funcionários,
que como funcionários das empresas, mas e principalmente como cidadãos desse país, descobriram e estão descobrindo que é fundamental que a sua empresa tenha participação e que ele ou ela, como cidadão, tenha participação. A experiência mais anterior, a experiência mais antiga que nós temos, já tem 1 mês e meio, 2, de trabalho numa empresa pública é no Banco do Brasil. Já foram realizadas lá mais de 4 ou 5 reuniões das quais eu participei, só que eu participei. E em todas elas, todas as associações de empregados estão presentes. E o sucesso da ação lá dentro se deve ao fato de que o Cagliari, quando fala lá em cima, já se foi falado cá embaixo. O banco tem uma terminologia curiosa, que é falar na ponta. Né? Não sei se é de todas as estatais esse negócio de ponta. Né? Porque lá na ponta, a ponta é a agência, a ponta é o lugar onde as coisas estão acontecendo. Tal. Então, na ponta do Banco do Brasil estão todos os funcionários. As agências vão se transformar em núcleos de formação de comitês. E vários comitês que nós temos listados nasceram já dessa iniciativa. Bom, finalmente eu queria falar dessa ação que nós estamos realizando em torno das empresas. Um dia nós estávamos sentados lá no fórum, com o Pinguelli, o André e eu, e nós falamos assim: por que a gente não faz a reunião das empresas estatais? Vamos chamar as empresas estatais. Aí falamos, vamos. São 3, o André é menos louco, mas o Pinguelli e eu, nós somos loucos varridos. Então a gente escreveu uma carta em nome da ação da cidadania e do Fórum de Ciência e Cultura, convocamos Vossa Senhoria a uma reunião. E mandamos o presidente da Vale, presidente da Petrobras, presidente de Furnas, Light e todas. E mandamos a carta e eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, uai, eu sou mineiro, né, uai. Convocamos os presidentes das empresas estatais. Eu não sou presidente da República, não sou ministro da Indústria e Comércio, eu não sou ministro da Agricultura, eu não sou ministro de nada, eu sou um cidadão brasileiro. E eu e o Pinguelli assinamos uma carta convocando os presidentes. Ficamos com medo danado de que nenhum fosse. Chegasse na reunião, só tivesse o André, o Luiz e eu, né, e a imprensa para gozar a nossa cara. Mas a carta já tinha ido. E como você sabe, os Correios Delego funcionam muito bem. Então, o Correio entregou as cartas para todos, e tinha enviado fax também. Aí fomos para a reunião no Fórum de Ciência e Cultura e a sala estava cheia. E estava lá, em persona, né? Em persona estava o presidente da Petrobras, estava o presidente de Furnas, o presidente da Light. E mais representantes enviados pelos presidentes de 17 empresas. Aí nós ficamos, né, entre extremamente contentes e assustados, porque nós estávamos lá, na verdade, com o PIB na nossa mão. Vocês nunca viram um PIB assim reunido, pois nós vimos o PIB reunido, né? A Vale do Rio Doce e tal. Em minha imaginação, eu ficava imaginando aquele PIB fantástico, né? Isso aqui resolve o problema da fome e da miséria de uma vez. É só a gente cantar o hino nacional e declarar o fim. Tivemos uma reunião excepcional, do ponto de vista da participação. Daí se constituiu uma segunda com representantes das empresas, que aí não os presidentes, porque falamos, não, os presidentes já não precisam vir, pode mandar os seus imediatos, né? Mas vieram muitos na segunda, não dava para contornar, quer dizer, funcionar uma reunião tão grande. Nela ainda tivemos o fenômeno fantástico, que é o governador do Espírito Santo resolveu que ia,
na reunião, e nós ficamos saber, bom, a reunião não é de governadores, a reunião é do setor público, mas ele foi da Vale, então, bom, então ele vem como alguém que já é ex-funcionário da Vale, né? E ele acabou vindo, participando, porque ele trouxe algumas representantes de empresas do Espírito Santo, e aí foi que eu senti realmente, estou convencido disso, eu senti a força que tem essa hipótese, a força que tem esse movimento, a capacidade que tem esse movimento de mobilizar as pessoas, muito mais do que nós mesmos imaginamos. Essa capacidade está ultrapassando a minha imaginação. E aí o que você está querendo? É que cada empresa, sem sair da sua missão específica, dentro da sua missão específica, encontre aquelas áreas, aquelas atividades, aquelas possibilidades que ela pode fazer para erradicar a fome e a miséria, a partir dela e de uma ação em sinergia com todas as demais. E pela primeira vez, as empresas estatais se reuniram para ver como que elas juntas podem ser empresas públicas. Eu acho isso um acontecimento de grande importância, inédito. Então, se tem a Embrapa, que sabe como criar peixe, e tem Furnas, que tem água, por que Furnas não pode produzir quilowatts e peixes? Furnas vai se transformar em uma grande, produtora de peixes. Ela vai ter que continuar produzindo energia, porque peixe não precisa de luz, mas nós precisamos. Mas por que as águas públicas ficam sem uso útil num país que pode alimentar toda a sua população através do peixe? A China mata a fome em grande medida através do peixe. E não é fome de 140 milhões, não. É fome de 1,2 bilhão de pessoas. Ontem eu estava com o professor Luiz Pimenta, que está fundando a Universidade Estadual, fundou a Universidade Estadual de Minas, que me disse até que fez um convênio com Furnas sobre a questão do peixe, e ele hoje só pensa em peixe. Só pensa em peixe. Acho que se ele pudesse, ele vivia numa banheira já para aprender a situação lá. Então, ele estava contando a experiência da China, né? E dizendo que os chineses diziam para ele, mas que pena que nós não temos o surubim, que pena que nós não temos isso, que não temos... 4 peixes que ele citou, que são peixes brasileiros, que são fantásticos, e que os nossos estão em extermínio, capaz de, já de não quase não existirem mais. E mostrando como se pode transformar, criar, em 90 dias se cria peixe. Bom, eu espero que no nosso programa, daqui um tempo a gente possa falar do maior produtor de peixe do Brasil, Furnas, e ali em Três Marias. Vamos ter um problema de exportação de peixe para a China com o nosso trabalho. Bom, esse é só um exemplo. A Light descobriu que tem todo o percurso das suas linhas, terreno, que pode fazer projetos com pequeno e médio produtor rural, que podem produzir parcerias, tanto parcerias entre as empresas públicas, mas parcerias também com instituições da sociedade. E aí nós temos a definição do que é empresa pública. E aí é que eu quero ver a discussão da privatização. Porque nós queremos que as empresas privadas também tenham um sentido público. Eu já não aceito mais uma empresa privada que, num país como o nosso, só pensa no seu lucro e nas suas ações da Bolsa de Valores. Não aceito mais. Não é ético. Pode fazer isso onde for, mas não é ético se ela não dá uma resposta a isso. E é incrível porque também as empresas privadas estão vindo para dizer que querem participar do movimento. Confederação Nacional das Indústrias, Pensamento Nacional das Bases
e vários outros, etc. Conversei até com o presidente da Shell, que quer participar, etc. e tal. Portanto, nós estamos buscando um modo de repensar as instituições, de repensar a nossa cidadania. E o grande motivo para isso é a redescoberta da humanidade. A redescoberta de que o que é importante é gente, não coisa. E de que as pessoas não podem morrer de fome em cidades. De que as pessoas não podem ficar desempregadas sem perder a dignidade, sem perder a sua capacidade de viver. Era como se de repente a gente tirasse um grande véu da nossa frente e começasse a pensar de forma nova. Repensar de forma nova tudo o que nós estamos fazendo. Eu quero terminar dizendo que creio, efetivamente, que nós estamos vivendo um momento importante da vida do país e que isso é fruto do processo de democratização pelo qual nós lutamos. A democracia está amadurecendo nas nossas cabeças, na nossa consciência, na nossa prática, e ela está assumindo diferentes formas. Ela está se transformando em diferentes atividades. Movimento, ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida é uma manifestação da nossa redescoberta da democracia. Da democracia como algo muito concreto, muito efetivo e muito exigente, e que vai dar um novo sentido para a nossa vida. Dom Mauro costuma dizer, porque ele é o presidente do Conselho, que esse movimento é um resgate da nossa própria dignidade. Porque nós não podemos continuar dormindo num país como este. Nós temos que ser capazes de mudar para que a gente tenha até o direito de dormir em paz, de dormir com a consciência tranquila, coisa que hoje nenhum de nós realmente consegue fazer. Agora, no meio dessa luta, quando a gente vê reuniões como essa, ações como essas que nós estamos fazendo, a participação das empresas públicas, mesmo que sob o chamado de alguns loucos, né, para se reunirem e tomarem a sua iniciativa, eu acho que isso aqui traz uma sensação de alívio, uma sensação de alegria, da gente poder transitar pelas ruas da cidade e dizer, gente, pelo menos as coisas começaram a mudar e as coisas vão mudar, né, e vão mudar através da nossa participação. Muito obrigado.